E estamos começando mais um Pode Falar Família, hoje especialmente falando dos animais. Afinal de contas, dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, é o dia do animal. E ninguém melhor que ela para falar sobre esse assunto. Alessandra, a minha convidada especial de hoje, Leca, veterinária. Amo o que faz, gente, já vou contando para vocês. Ela chegou aqui com os lenços, olha. Eu tô de gatinho, tá, hoje. E ela com um cachorrinho. Isso para honrar os nossos bichinhos, né, que são tanto amados. Sejam bem-vinda, Alessandra. Obrigada pelo convite e espero poder compartilhar alguns conhecimentos para ajudar a cuidar melhor dos pets, né? Ai, que maravilha. Conta pra gente, como começou a sua história? Como é que você decidiu ser uma veterinária? Bom, eu nasci no meio rural, né? Então eu fui criada, né, num sítio, e aí eu sempre tive muito contato, lembro do meu primeiro cachorro, que chamava King. E aí depois, quando eu fui, né, ganhando idade, e aí eu fui escolher minha profissão, e aí eu decidi que eu queria ser veterinária por conta desse contato que eu já tinha na minha infância. E aí eu fiz faculdade, né, e depois quando eu fui trabalhar, eu logo fui trabalhar num pet shop. E a gente atendia muito o cachorrinho que ia lá, o gatinho, para tomar banho. E aí eu me deparei que a incidência de problemas de pele era muito grande. E foi quando eu decidi me especializar em dermatologia por conta disso, porque eu via que eles tinham muita feridinha, muita coceirinha. E aí então foi isso que me fez pensar, nossa, eu preciso me dedicar mais, estudar mais sobre esse assunto, porque realmente é de grande importância. Como é que eu tenho um animalzinho em casa, eu tenho a Mel, que é a nossa, assim, nossa bebezinha, a gente ama, como interage hoje, né? E ela tem uma doença de pele, ela desenvolveu uma dermatite, sofreu muito, só que é difícil até o diagnóstico, porque nós levamos em vários e a gente não conseguiu. Agora, conversando com você, eu falei, ela teve uma dermatite e foi grave. Como é que a gente faz para prevenir? Tá, então assim, a dermatite é um nome que a gente dá de forma generalizada, né, para o problema de pele. Cada tipo de lesão, muitas vezes dependendo da localização da ferida, dependendo dos sintomas, é que a gente vai então chegando num diagnóstico e causa. Né, e como fazer o tratamento. E então assim, é muito importante no caso, falando de prevenção, eu acho que o banho é a primeira prevenção. Porque é a hora que você toca no seu animalzinho, é a hora que você toca no seu cachorrinho, que você toca no seu gato, e aí você vai perceber, opa, pera lá, ele tá com dor, opa, pera lá, esse ouvido tá doendo. Então, eu acho que o banho é uma maneira da gente entender, de repente, o que tá acontecendo, o que tá incomodando, pra gente poder, então, de repente, que nem no seu caso, né, teve que acabar levando, né, você tava me contando. Sim, você teve levamos que de madrugada até, porque tava uma dor horrível e a gente foi procurar recurso. Então, só que aí fez ali a limpeza local e piorou. Potencializou o que já estava instalado, que eram umas feridinhas. E é isso que eu tava até comentando, né? Cada ferida tem um nível de dor. Ela manifesta uma dor, né? Então, tem feridas que doem menos, tem feridas que doem mais, e também isso é individual. Cada paciente também tem o seu limiar de dor. Às vezes, uma feridinha para um determinado paciente causa uma dor muito grande, e para outro, nem tanto, né? Então, assim, por isso que é importante a gente avaliar o paciente como um todo, né? Sempre quando chega um paciente no meu consultório, eu vou olhar ele do olhinho até a ponta da cauda, né? Então, eu passo pelo olhinho, eu passo pela boca, eu passo pela orelha, eu vou olhar as patinhas, eu vou olhar tudo para a gente poder entender o que está acontecendo, quais exames são necessários, né? Às vezes é incrível, mas tem ferida que é causada por dor articular. Olha que interessante. Nem é um problema de pele. Sim. Né? Então, eu também trabalho muito com alergia, né? Como eu comentei com você anteriormente. E assim, às vezes o paciente vai no oftalmologista
porque, na verdade, a coceira está localizado na região do olho, né? Que a gente chama periocular. Mas, na verdade, o problema é, sim, alérgico e dermatológico, e não oftálmico. Então, a gente realmente precisa entender o que está acontecendo, a localização do probleminha para poder ir construindo, né? Um diagnóstico, quais exames a gente pode fazer para poder fazer o tratamento. Tanto em gato quanto em cachorro. Gato é um mundo à parte, né, Andréa? Eles têm uma particularidade. Gato tem bastante problema emocional, digamos assim. Eles são emocionais, então? Eles são muito, né? Tanto que quem tem bastante gato vai entender isso. Às vezes a pessoa tem 10 gatos e ela resolve adotar mais um. E esse que vai entrar no grupo tem que ter todo um preparo, tem que ter muita paciência para os outros aceitarem. E tem gatinho, por exemplo, que arranca o pelo porque ele não se sente bem, confortável com o novo integrante do grupo. Nossa, que interessante. E eles fazem problema dermatológico muito importante e tem um envolvimento muito psicológico, né? E eles se apegam nas pessoas ou na casa? Dizem os antigos que os gatos se apegavam na casa, no ambiente, não nas pessoas. Ah, não, é que gato, até há pouco tempo eu tive numa palestra que é um grande professor que trabalha só com gato, um veterinário que trabalha só com gato, e ele até brincou, né, que o tutor de gato, que antigamente a gente chamava de proprietário, hoje o melhor nome que a gente poderia dar para ele é de secretário do gato. Olha só. Né? Porque realmente o gato ele faz aquilo que ele quer, mas não que eu não acredito que ele goste da casa. Claro que ele gosta também de quem cuida dele, né? Mas o apego maior é o cachorro, né? Com o dono. O cachorro, ele já consegue fazer um vínculo maior afetivo. Ele interage, né? Ele interage mais, né, que o gato. Mas tem bastante gatinho que também interage e com a família, né? Tanto que é muito comum você ter vários gatos. Isso. E ter um ou cachorro. 2 cachorros, né? Então, é apaixonante mesmo. Que interessante. Na sua profissão, o que mais te chama atenção? Hoje a gente percebe que o animal ele já é um integrante ali, né? Então, as famílias reduziram o número de filhos, mas, pelo que eu vejo, para tampar um buraco, colocou um animalzinho ali. Um buraco afetivo, um buraco afetivo, exatamente. E aí, como que você percebe hoje os animais sendo introduzidos? Antigamente só dormia fora de casa. Hoje um animal dorme na cama. Quais são os cuidados que essa família tem que ter? Então, é muito interessante isso que você está colocando, porque eu já estou formada há 30 anos, né? Então, eu vi toda essa mudança de afeto, de valores, né? Do quanto é importante ter um cachorrinho para a criança, quanto benefício ele traz para uma família, né? Antigamente, o nome de cachorro era tudo trovão. Não é? Não era esse nome afetivo. Hoje eles colocam os nomes, às vezes, de um filho, de um sobrinho ou de um melhor amigo, né? Então, a gente hoje realmente está muito próximo, né? E o que eu sempre falo, assim, o cachorro, eu acho que ele consegue transmitir um afeto que ele não cobra, né? Então, digamos que é mais fácil, né, amar os bichinhos, porque eles não cobram da gente, né? Eles vão lá, eles dão amor, e mesmo que você fala pra ele, sai pra lá, eu não quero, eu tô ocupada, ele volta e ele vai insistir em querer o seu amor, em querer interagir com você. Então, assim, eu acho que ele conquistou o coração das pessoas, né, por conta desse afeto que ele transborda, né? De forma muito intensa. E aí os cuidados, então, né? A gente já falou um pouquinho. A questão do banho é importante. Semanalmente, mensalmente. A minha detesta tomar banho. E ela não cheira. Isso. Mas só que a gente sabe que é preciso. Só que toda vez que a gente vai levar para tomar banho, ela adoece. Ela foge. Ela fica uma semana doente.
Então, tá Parece vendo? que é uma A coisa gente que tem você fala, meu Deus, e respeitar, agora? né, a individualidade de cada um. Claro, quando está fazendo um tratamento e o veterinário preconiza, né, é necessário tomar banho toda semana com esse determinado shampoo. Isso é importante, né, porque no caso, É terapêutico ali, isso, é né? um banho terapêutico. Agora, assim, fora isso, é a rotina da família mesmo. Tem cachorro, existem algumas raças que sujam menos, talvez. Então, por exemplo, o Spitz alemão. É um cachorrinho que suja menos. Tem muita gente que vai no meu consultório e nesse determinado cachorrinho dessa raça, dá banho uma vez por mês. Está errado? Não está errado, desde que isso não esteja prejudicando. Por exemplo, a coceira, ela pode aumentar porque o cachorrinho tá sem banho. Isso pode acontecer. E também tem cachorrinho que vai pro banho e volta se coçando. Isso também não tá certo. Né? A gente tem que entender mesmo e tem que observar, né? Porque isso é muito individual. Que nem a sua cachorrinha não gosta de tomar banho, Não gosta. não tem necessidade de dar banho, a menos que ela esteja passando por um tratamento que o banho terapêutico é importante. Outra coisa que é legal, a hoje... higiene, assim, cortar unha, sempre leva uma vez por mês, mas mais que isso eu acho muito, porque ela não gosta, ela rejeita. Isso, e você tem que respeitar. O gato também, né? Como eu estava comentando aqui, esse professor que ele só trabalha com gato, né? Ele fala, não tem que dar banho em gato, a menos que ele realmente esteja com problema, e aí o protocolo é de banho semanal. Mas caso contrário, não é necessário. E o banho eu acho que é a dinâmica da família, né? Você estava me falando, né? O cachorrinho que dorme todo dia com a gente na cama. Esse cachorrinho precisa tomar banho? Se ele tem uma pele saudável, não, ele não precisa tomar banho toda semana, né? Agora, tá coçando, tá incomodado agora, nós estamos vivendo aí esse clima seco, muita poeira, então é importante o banho. E existem outras formas também, né? Da gente cuidar dessa questão da higienização da pele com produtos que a gente pode usar de forma sem enxágue, por exemplo. Ah, que né? legal. Então, tem bastante produto hoje em forma de mousse. Então, você passa aquele mousse, ele vai fazer uma hidratação, ele vai fazer uma higienização. E é uma forma de você estar mantendo essa pele higienizada. E a limpezinha com aqueles lencinhos umedecidos também, quando volta do passeio, tranquilo. É legal também, Vai sem fazendo a problema. Procurar não usar coisa com muito perfume, né? Porque não é muito indicado. Mas isso também é particular, né? Tem cachorrinho que realmente a intolerância, quem tem alergia, por exemplo, coisa com muito perfume não é legal, né? Mas não vejo problema nenhum de usar lencinho umedecido para limpar as patinhas, né? Eu acho que é importante. Outra coisa interessante que eu acho para quem está nos acompanhando, os passeios. É importante? Porque eu conheço pessoas que não passeiam. Não, fica só lá em casa mesmo, mas mora em apartamento. Isso gera estresse? O que você fala sobre esses passeios diários? Os passeios, eu acho que é um momento de você, inclusive, interagir com o seu animalzinho, né? De manifestar um afeto, de manifestar... É um momento seu com ele. Agora, sim, é necessário o passeio todo dia? Não vejo necessidade. Mas é claro que muitas vezes é prazeroso. Agora, existe aqueles animaizinhos que quando vão para o passeio se estressam demais, né? Hoje a gente tem aí os braquiocefálicos, né? Que por exemplo, o bulldog inglês, o bulldog francês, o pug. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Esse estresse que pode acontecer durante o passeio, porque ele não gosta de outro cachorro, ou ele não gosta das pessoas. Então, aí a gente está expondo, né, o animalzinho a um momento de estresse desnecessário, não fica prazeroso, né? Então, eu acho que a gente tem que ter mesmo um bom senso. Agora, é claro que nem a gente adora, eu não gosto muito, mas tem quem gosta de passear no shopping. Sim. Várias, sei lá, às vezes 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Então, é a mesma coisa, né? Parecido essa necessidade também do animalzinho ir fazer o passeio dele, é divertido, né? Tem cachorro que só gosta de passear de carro.
né? Abre a janela, tem que tomar cuidado, é claro, mas toma aquele ventinho no rosto. Então, é prazeroso também, né? E os gatos? Tem gente que tem muito gato, e tem mesmo, né? Eu tenho uma amiga que é apaixonada em gatos e ela, no apartamento, um quarto é para os gatos e ela montou aqueles brinquedinhos todos, é barato. Os gatos, a gente mantém sempre eles presos, não deixa sair, coloca a tela. Isso é prejudicial para a saúde do gato? Porque vai contra a natureza, né? Eu penso, eu não sei, sou leiga no assunto. Não, eu acho que é assim, ó, existe a questão de enriquecimento ambiental. Então, quem tem bastante gato tem que realmente enriquecer o ambiente, né? Colocar lugar para ele subir, lugar para ele, às vezes, arranhar, né? Não necessariamente o seu sofá, mas assim, tem arranhadores. Então, assim, enriquecimento ambiental, para quem de repente mora num apartamento, e aí ter lá o apartamento, claro, é importante. E o gato tem a questão também, eles terem alguns vírus, né, que são altamente contagiosos, principalmente nesses gatos que têm hábito noturno ou hábito de rua. Então, eles podem se contaminar. Nossa, e trazer esse vírus para todos os gatos que não foram para a rua. Porque, às vezes, num grupo de gatos, 10 gatos, um é rueiro. Esse rueiro, nem tudo, né, André, a gente tem vacina para proteger. Então, esse que tem acesso à rua, ele pode realmente depois trazer doenças para os outros que não têm acesso à rua, né? Então, precisa tomar cuidado com isso, que nem tudo a gente consegue proteger com vacina. E essas doenças passam para o humano? Se não tomar cuidado, não? Essas, particularmente, as viroses do gato, não. Não. Que me vem agora rapidamente na cabeça, não. Então, famílias que têm gatos, cachorrinhos em casa, é sempre importante manter um ambiente aconchegante para eles, né? O mais saudável possível. Isso, rico, né? Enriquecer o ambiente. No caso do gato, né? Tem várias formas de você... gato gosta de subir, né? Então, assim, fazer, às vezes, uma escadinha, que é legal. E o cachorro não, né? O cachorro já gosta mais de ficar no sofá. Às vezes tem uns que gostam de brincar na piscina, quem tem quintal. Mas é importante a gente ter esse olhar, né? O que deixa o meu animalzinho feliz? É tão interessante que eles já promovem felicidade. A psicologia positiva, ela vem pesquisando, né? São trabalhos científicos desenvolvidos que os animais domésticos, o gatinho, o cachorrinho, o cachorro principalmente, promove emoções positivas. Então, ele é benéfico a quem está com uma depressão, a quem está saindo de uma síndrome do pânico. Por quê? Ele vai ficar ali promovendo as emoções positivas para gerar um fortalecimento para que a pessoa saia de um quadro depressivo. Lógico, tudo dentro de uma terapia, de um acompanhamento, mas o cachorro vem compor essa situação de progresso para a saída dessa depressão e cura. Então, isso já foi comprovado pela psicologia positiva. Então, é muito bom ter um animal em casa, não é? É muito bom. Isso que você falou foi super importante, principalmente para as crianças, né? Assim, para os adultos, eu ouço muita história de, por exemplo, a pessoa fala, nossa, o meu marido não queria essa cachorrinha e hoje ele é o que mais cuida da cachorrinha, né? Então, eu ouço isso muito no consultório, com bastante frequência. E assim, é importante, por exemplo, para uma criança, para ela começar a aprender, né, as primeiras responsabilidades. Às vezes não gosta de arrumar a cama, mas cuida do cachorrinho. Sim. E sabe que é importante colocar água, sabe que é importante a higienização, sabe que é importante a comida. Tem que lembrar, nossa, a comida está acabando e não esperar acabar e vai lá, cata qualquer coisa que tem na geladeira e dá pro coitado do pet, né? Aí depois ele passa mal. Então, assim, isso que você falou é muito importante. Eu também tenho lido algumas coisas, né? Principalmente para ansiedade. Sim. Existem alguns treinamentos, né? Que eles fazem com os cachorros. E aí, criança com convulsão, por exemplo, e aí eles treinam o animalzinho porque o animal consegue sentir antes da convulsão acontecer na criança. Nossa.
Olha que Espetacular, incrível, né? né? Então, e aí esse animalzinho, ele é treinado para essa determinada situação e para ele auxiliar a criança, para ela não entrar, às vezes, num estado convulsivo e para ser medicada, né? Sim. E aí não entrar no estado convulsivo. Até hospitais têm aderido também a programas, né, onde os cachorros fazem as visitas para estudos, porque vai gerar melhoria para o paciente. Então, eu penso que é fantástico, é uma evolução muito grande e nós precisamos cada vez mais estar abertos, Isso, né, exatamente. a ter um animalzinho em casa, principalmente também por essa situação que a gente precisa ensinar os nossos filhos a cuidar. Então, os primeiros são os animaizinhos. Vamos ensinar por aí, né? Isso, exato. E fica fácil, né? Porque no fim, o cachorrinho, ele consegue dar um feedback positivo, né? Uhum. Ele fica feliz na hora que você dá um petisco, na hora que você vai lá pôr a comidinha pra ele, ele fica super feliz, né? Sim. Tem uns que latem exageradamente, mas assim, é muito legal a criança até ela ficar interagida do assunto, né? E realmente as pessoas, às vezes uma mãe, colocar essa responsabilidade, né, na criança, que é importante ela cuidar. Estimular, né? Isso. A gente estava aqui conversando também sobre a formação de pensadores e não apenas seguidores. Então, estimular o pensar, o cuidar, isso tudo faz parte, né, do nosso dia a dia como pais e mães, né? E o que mais você poderia trazer para a gente com os cuidados que a gente deve ter com o animal diariamente? Como você falou, não pode dar qualquer comida. Isso, é importante isso, né? A gente acha que, por exemplo, eu gosto de usar, assim, um exemplo, brócolis. É tão saudável pra gente. Não pro cachorrinho, nem pro gato, né? Então, eles têm uma digestão diferente, eles têm particularidades. E, realmente, eu não... Assim, eu não tenho dados científicos, mas eu acredito que uma das maiores causas de atendimento em emergência é por conta de vômito, por exemplo, diarreia aguda, né? Alimentação inadequada. Alimentação inadequada. Muitas vezes não é por infecção bacteriana, não é por verminose, não é por vírus, é por alimento que não deveria ter sido oferecido e a família, às vezes com esse conceito, mas é saudável para mim, eu vou dividir com o meu pet, mesmo porque hoje a gente vive, né, é muito, às vezes, cachorrinho de apartamento, Sim. Então ele tá do lado, a hora que a família tá comendo, o cachorrinho também vai, o pet também vai comer, né, com eles, e aí eles acham que eles podem dividir tudo, né, que tá na mesa. E realmente essa experiência não dá certo, nem eu que trabalho com alergia, isso para mim é um dos maiores desafios, depois a família entender que esse tipo de prêmio, que é então dar um pedacinho da minha carninha, não faz bem para o paciente que tem alergia. E eu tenho um grande desafio aí, porque aí eu posso prescrever o melhor remédio, mas ele não vai ficar bom. Porque o problema não é só alergia, por exemplo, né? A gente tem alergia ambiental, que é como a rinite, né? A pessoa tem alergia aos ácaros, aos pólens. E aí a gente medica, né, para essa situação. Agora, quando é alergia alimentar, eu não consigo medicar. Eu preciso realmente restringir o alimento. E aí, então, é a hora mais difícil, né, de mudar hábitos. Mudar hábitos. 3 alimentos nocivos que a gente não pode nem pensar em dar para os nossos pets. 3. 3. Tá. Os principais, assim. O frango é um que é muito importante. Não dar. Não dar. Nossa, eu não sabia. O frango, principalmente pensando mais no paciente alérgico, tá? O frango, mas as proteínas, né? Queijo também não é legal. Algumas frutas, né? A gente sabe que a uva não é bom. As frutas ácidas, né? Morango, laranja, não é legal. Chocolate. Ai, chocolate, nossa, também não é legal, não. É claro que tudo é uma questão de volume, né, Andréia? Se você der um
pedacinho, foi um acidente, né? Às vezes tem gente Caiu que no tem chão, bebê, pegou, né? E o bebê come um chocolate e às vezes a mãozinha fica ali, o cachorro vai lá e come o chocolate. Não precisa sair correndo e ir para um hospital de emergência, mas tem que ficar atento, né? Porque o alimento, muitas vezes, aquilo que o animalzinho comeu, ele não vai fazer mal imediatamente, ele vai fazer mal algumas horas depois, que é o que a gente chama de resposta alérgica tardia. Então, pode acontecer uma resposta depois de 72 horas. E por isso que fica até difícil da gente entender, né? Será que foi aquilo que ele comeu? Mas às vezes você tem que pensar o que ele comeu há 3 dias atrás. Nossa. E aí vai fazer mal para ele. Entendi. Nossa, a gente tem que ter um cuidado, eu não sabia que frango fazia mal. Isso mais, gente, pensando no paciente que tem alergia. E é a carne que a gente mais come, né? Sim. A gente mais consome. E aí acaba dividindo com eles. E realmente, eu ouço muito no consultório. Mas, doutora, o meu paciente não... O meu pet não come se eu não colocar uma carninha para ele. Aí tem aquelas adequadas, a gente pode comprar essas? Isso, aí tem aquelas alimento úmido sem problema. Não faz mal. Não faz mal. Mas também não faz bem, né? O ideal seria a ração pura. O ideal seria a ração pura. É claro que a gente, às vezes, não se contém, a gente quer dar um agrado, e é aquilo que eu te falei, né? A gente tem que olhar para o paciente, cada um tem a sua particularidade, né? Mas tem gente que fala para mim, nossa, doutora, eu trabalho com teste, né, de alergia. Uhum. Então, no caso, os pacientes que coçam, por exemplo, né? E aí a gente faz teste alérgico, e eu testo o frango, né? E a resposta é muito alta de animais positivos, né? Com alergia ao frango. E aí é aquilo que eu falei, eu posso prescrever o melhor remédio, ele não vai melhorar, porque ele está diariamente ingerindo aquilo que é, na verdade, um problema para ele, né? Então, eu preciso tirar o alimento para ele ter uma melhora. Nossa, quantas dicas interessantes nessa semana em que a gente celebra a Semana dos Animais. Pra gente ir encerrando, quando eles vão envelhecendo, quais são os cuidados que a gente tem que ter? Ah, legal. Bom, o envelhecimento, né, do animalzinho, existe várias tabelas, né? Eles falam cada ano do cachorro corresponde a 7 anos nosso, né? Então, isso é muito individual, porque vai também do porte, né? O cachorro pequeno, ele normalmente vive mais, o cachorro maior, Rottweiler, né? Um labrador, eles têm uma vida mais curta. Então, assim, os cuidados básicos, principalmente nos animais mais idosos, vamos falar aí depois dos 8, 9 anos de idade, a gente já tem que olhar com mais cautela, né, para esse paciente. Então, sempre que for no veterinário, tem que auscultar esse paciente para ver se ele não está desenvolvendo nenhum problema cardíaco. Outra coisa importante é a higiene bucal, né, limpeza de tártaro, né, a avaliação, né, dos dentes é importante também, né, principalmente nessa idade. Com a questão do olho também é importante, né, que eles começam a ter catarata. Então, fazer exame de sangue pelo menos uma vez por ano é importante. Para ver se está tudo bem. Para ver se está tudo bem. Porque, é claro, né, a medicina, a gente até estava conversando aqui antes, a medicina preventiva, ela é a melhor forma de cuidar. Então, é muito melhor eu descobrir um problema antes dele realmente manifestar os sintomas. Então, essa questão da avaliação, às vezes fazer um ultrassom abdominal, o exame de sangue, como eu falei, é importante porque a gente checa, né? E aí, se tiver algum probleminha, a gente já vai cuidar do que eu tratar. Aí eu vou ter que usar vários remédios, eu vou ter que fazer, às vezes, mais exames mais invasivos, né? Então, se a gente puder cuidar preventivamente, é melhor. É melhor. Tem cachorrinhos, inclusive a minha tem, aquele colapso de traqueia. E assim, é algo que a gente se preocupa muito, né? Então, tem época que ela tá em crise, aí ela fica muito ofegante. Então, a gente já tem tratado
com aqueles sticks Aham. para come de manhã, para ver se a traqueia. Qual o caminho para a gente não deixar o cachorro chegar a ter uma Num crise? colapso, Num num colapso. colapso, né? É, Colapsar, colapsar, literalmente, né? Porque aí, quando, Não tem o que principalmente, fazer, né? não, aí tem que ir para um hospital, né? Porque aí é um caso, é emergência mesmo. E principalmente assim, né? Eu acho assim, os principais sintomas, teve desmaio, viu que a língua a mucosa tá roxa, né? Que mais? Perde coordenação, Sim, né? É porque ele tá em estado colapso. de colapso, ele tá sofrendo, né? E ele não tá conseguindo respirar. Então, isso é mais importante ainda nesses animaizinhos que têm o focinho mais curtos. Nessa época do ano que a gente vai entrar agora, que já tá seco, agora vai entrar a temperaturas altas. Então, assim, não tem como levar esse paciente para passear meio-dia, Sim. 2 horas da tarde. Tem que esperar o sol baixar, oferecer sempre uma aguinha bem fresquinha, né? Isso é importante também. Às vezes, numa situação dessa, por exemplo, aconteceu isso que eu estou dizendo, entrou em colapso, né? E aí eu tô longe, o que eu posso fazer até eu chegar no lugar? Então, umedecer o corpo, né, do animalzinho, às vezes com bolsa de gelo, Olha uma só. toalha fria, até eu poder chegar em um hospital e ele poder ser socorrido. E realmente é muito delicado o colapso de traqueia, ou o estreitamento, ou o desvio de traqueia, né? São vários diagnósticos aí, cada um tem um tratamento mais específico. E também assim, né, André, o quanto isso é frequente. Muito frequente, realmente eu tenho que procurar uma alternativa de tratamento, né, para ser eficaz e espaçar as crises. Agora, acontece esporadicamente, a cada 2 meses, então é só tomar mesmo cuidado, principalmente com a temperatura, né, o estresse é uma coisa que nem você falou, a sua cachorrinha não gosta de tomar banho. Sim, ela piora. Então, num dia muito quente, ela não deveria tomar banho mesmo. Ou ela ir no primeiro horário do dia, que tem pouco cachorro, entendeu? Evitar o estresse, porque realmente... Ou dar em casa também, nesse Isso, caso, ou dar né? em casa também é uma boa alternativa. E olha aí, gente, quantas dicas valiosas nesse Pode Falar Família dedicado aos animais. E nós ficamos por aqui. Compartilhem com pessoas que precisam dessas dicas. Gostaria que a Alessandra também deixasse o seu contato, onde é a sua clínica, para que as pessoas te procurem. Ok, a minha clínica chama Mr. Dog, ela está localizada no Jardim Irajá, na rua Dr. Paulo Barra, 656, e o nosso Instagram, eu estou como doutora.alessandra Correa. Olha aí, então fica com a dica da doutora Alessandra, procure sempre que precisar e cuide muito bem dos seus animaizinhos, porque afinal de contas, hoje já fazem parte da família. Um beijo e até a próxima. Muito obrigada. Até a próxima, obrigada pelo convite.